Teatro Plínio Marcos, Shopping Pompeia Nobre. Estamos aqui para a estreia da peça Eu Te Amo por 48 horas. Venha conosco conferir um pouco mais sobre este espetáculo. Mais de 10 anos que eu sou professor do Macunaíma, não só de montagem teatral, mas de técnica vocal e expressão corporal. Lá nós somos polivalentes. O encontro não foi suficiente para que Júlia e Haroldo se descobrissem. Ele, um executivo. Ela, uma telefonista. Elenco, Rafael Hernandes e Paulo Moraes. O Paulo escreve, né? Desde o Santo Cupido até a Fofoca, passando pelo 48 Horas. Na verdade, no início, a ideia era fazer uma comédia, né? E no transcorrer das conversas, foi mudando um pouco a ideia original, que era fazer uma comédia, enfim, em cima da questão do travestismo, da transexualidade. E aí, com o nosso contato, eu, ele e o Rafael já estava na época, foi mudando um pouco o roteiro, não é? Aí nós contamos com a contribuição de 2 transexuais, que nos deram algumas dicas, né? E o espetáculo de agora está um pouco diferente daquele que foi apresentado há 2 anos atrás. A gente, como o Paulo falou, a gente foi introduzindo algumas mudanças, né? Acrescentando e tirando algumas coisas. Eu creio que o espetáculo agora ficou mais enxuto, mais direto, mais objetivo. E é claro, nós tivemos todo o cuidado, como também ele comentou com vocês, de não fazer uma coisa estereotipada, uma coisa grosseira, vulgar, porque a imagem do travesti é uma imagem extremamente estigmatizada, né? E a gente teve muito cuidado durante o processo de trabalho de evitar qualquer coisa nesse sentido. E os atores conseguiram isso, acho que a direção também contribuiu no sentido de que a coisa não extrapolasse, ficasse uma coisa, entende, vulgar, grosseira, né? Nós sempre fugimos dessa linha. E tratando de um assunto delicado, né, que é a questão do... Eles detestam ser chamados de travestis, né? Da transexualidade, né? Então, é uma questão delicada. Mas aí nós conversamos com várias pessoas que pertencem a esses movimentos que apoiam os transexuais. Então, a gente não pisou completamente no escuro, não. Ah, as 2 transexuais que contribuíram com o espetáculo também deram assim, informações bastante importantes. Então, a gente, ao começar o trabalho, a gente tinha já uma ideia do que poderia e o que não poderia ser feito. Eu Te Amo por 48 Horas é um romance. Ele é um romance, mas que ele sai um pouquinho do casual, porque ele trata do relacionamento de um executivo que veio para São Paulo para apresentar um projeto para uma grande empresa e que resolve chamar uma garota de programa para o quarto dele. Só que o destino faz com que uma travesti vá para o quarto dele. Então aí a gente já começa o principal conflito do espetáculo, porque ele não sabe disso. Ele vem a saber quando abre as portas e ela entra. Então a partir desse momento é que ele se depara com essa situação, que num primeiro momento para ele era uma situação simples de ser resolvida, simplesmente ela iria embora e nada mais, mas ele começa a se envolver por essa pessoa. Agora, o tipo de envolvimento que ele tem com ela é algo que só o público consegue decifrar ao decorrer do espetáculo. Por isso, inclusive, que o espetáculo tem essa denominação do Eu Te Amo por 48 Horas, porque ele fala dos relacionamentos e dos encontros que fogem das nossas mãos. Aquelas pessoas que você encontra, conhece hoje, amanhã você não sabe mais se vai te ligar, se te liga, se não te liga. Então, esse encontro deles é um pouco disso. É um pouco dessas relações que fogem das nossas mãos. São as 48 horas, que são as horas que determinam se essa relação ela vai ter uma continuidade ou não. Na verdade, ela pode passar de 48 horas, porque a gente o espetáculo não tem um final definido. O espetáculo ele entrega para o público uma situação onde o público determina, através do seu poder de sonho, de imaginação, da sua concepção de plateia, de espectador, qual é a continuidade da história. Aliás, esse é um trabalho que em todos os espetáculos da companhia nós procuramos deixar, trabalhar com a imaginação do público, que aliás é uma das ferramentas que o teatro introduz.
Não é? Você permitir que as pessoas trabalhem com essa imaginação e tenham esse jogo com os atores e com o espetáculo. O meu personagem, ele sente desde uma sensação de aproximação muito forte até uma sensação de inveja dela. Porque são sentimentos bem distintos. Essas 48 horas para ele são 48 horas intensas, passando por todos os tipos de sentimentos quase. Porque ao mesmo tempo que acontece uma situação no espetáculo onde permite que ele se envolva mais com ela, também acontece uma outra situação que o afasta. Então, ele é uma pessoa assim, ele não tem muito certo ainda qual que é a dele, ele não tem muito certo qual é a relação que ele tem com o profissional, com as pessoas, com a família, porque ele é um sujeito casado. Então, tudo para ele ainda é uma questão muito de descoberta. Até onde eu posso ir em cada parte da minha vida, seja na minha vida profissional, seja na vida pessoal, ou seja nos meus envolvimentos que eu vou tendo aí pelas estradas da vida, né? Como se fosse um caminhoneiro aí, um andante. É uma telefonista, mas ela é uma telefonista de uma central de uma agência de meninas, vamos supor. E ele é um homem de negócios, está na cidade, ele quer relaxar um pouco, então ele chama uma mulher para dentro do seu quarto. E quem chega é a Júlia. E por que vai a Júlia, vocês vão entender durante a peça, mas era inesperado, não era para ser ela. Isso é o começo da transformação, né? Já pintei as unhas do pé também. E depois disso tem muita coisa ainda, muita maquiagem, mas facinho. Uma meia hora, 40 minutos eu tô pronto. Eu sempre imaginei a Júlia como uma mulher mesmo, nunca pensei nessa questão travesti, transexual, sendo homem. Eu sempre tentei, eu como homem, interpretar uma mulher, que eu acho que é mais ou menos a base da coisa. E no começo da primeira temporada, nós tivemos 2 travestis. Uma que era travesti mesmo e uma que era uma futura transexual, estava passando pelo tratamento psicológico para fazer a operação. E elas ajudaram muito, elas foram assim minhas madrinhas. Me ajudaram a me vestir, como me comportar, como mexer com as mãos, como pintar a unha, como fazer maquiagem. Elas me ensinaram tudo que eu precisava saber. Aos poucos ele vai descobrir, e aí começa o contexto. Por que ele não manda ela embora, por que manda, eles ficam juntos, não ficam. Que tipo de envolvimento eles vão ter para que a história aconteça, né? Eu calço 42, que é um pouco grande, né? Foi difícil. Foi muito difícil. Mas eu acabei encontrando esse. São caros esses sapatos, são muito difíceis de encontrar. Encontrei esse, ele é 41, mas serve, fica ótimo. Eu fico de lingerie total na peça. Então eu uso um corpete por baixo da roupa. Tem um momento que talvez ela tire, talvez ela não tire. Isso tem que ver na peça. Uso calcinha também. Figurino inteiro feminino. E eu tenho muita maquiagem. Que isso pra mim também no começo foi muito difícil, ter que me adaptar com tanta maquiagem, com tanta coisa. Mas eu aprendi. Aprendi a usar tudo. Figurino caro. Figurino é caro. E roupa de mulher tem umas coisas que são diferentes, né? Eu demorei pra me acostumar. Tudo que você compra com zíper ou com botão, não sei se todo mundo sabe disso, mas é ao contrário. O zíper da calça de mulher é do lado contrário do homem, o botão é do lado contrário. E no começo parece uma coisa tão besta e simples, mas você fica perdido. Você fala, meu Deus, não tá certo isso. Isso aqui é complicado, hein? Parece simples, mas... Parece uma arma. Parece uma arma. Mas é que quando você curva os cílios, o olhar fica bastante feminino naturalmente, né? E abre um pouco o olhar. Pro teatro é interessante. Aquele é o meu cabelo. Esse cabelo aqui a gente ganha ele num patrocínio que a gente tem. Uma empresa que chama Lily Hair. E o cabelo, meu nome é Rafael. E a peruca, o nome dela é Rafaela. Foi uma coincidência também. E o cabelo é lindo. E é a parte que eu acho mais importante. Depois que você coloca o cabelo, não tem jeito. Vira a Júlia. Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé. Lorsque j'arrive, les femmes, elles me frôlent de leur regard penché.